assunto quente, hein? Afinal, discurso polêmico do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma cerimônia de abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil 2022, realizada em São Paulo. Bolsonaro fez críticas duras a decisões judiciais do Supremo e disse que há bananas e demagogos na política brasileira. Em um dos pontos do discurso, o presidente afirmou ser vítima de ameaças da oposição. Vamos acompanhar. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário. Uma nota do Ministério da Defesa, são 23 itens, vale a pena ler, e termina dizendo que é temerário concluirmos um processo eleitoral sob o manto da desconfiança. Eleições são questões de segurança nacional. Olha a diferença. Quem esperava isso de um militar um dia? Enquanto que o outro lado, que devia dar o exemplo no cumprimento da Constituição, faz exatamente o contrário, com ameaças. Bom, presidente da República aparentemente irritado, e essa declaração nos leva justamente ao tema da enquete de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês que nos acompanham. A pergunta que a gente colocou no site é a seguinte: há integrantes dos 3 poderes atuando fora das 4 linhas estabelecidas pela Constituição Federal, algo que o presidente da República diz de maneira reiterada? Então, vá no nosso site jovempan.com.br e vote. Ao final, eu trago justamente os percentuais das respostas de vocês que nos acompanham. Então, vamos começar o nosso debate, as nossas análises e discussões aqui no 3 em 1. Com a gente aqui neste programa, nesta tarde, como sempre, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, o nosso decano também, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa, e também na ponta esquerda, para quem nos acompanha, da ponta direita, mas nós que estamos aqui na ponta esquerda, Fábio Piperno. Agradeço demais a participação de todos. Constantino, já devidamente instalado em sua residência nos Estados Unidos, estava no Brasil no dia de ontem, passou alguns dias aqui, né, Consta? Gostaria justamente de escutá-lo em relação a essa pergunta que nós pusemos no site, também a fala de Jair Bolsonaro nesse fórum de investimento. Segundo ele, há integrantes do Supremo que agem fora das 4 linhas. Concorda com o presidente, Consta? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Veja, eu concordo e tenho apontado para os abusos supremos. O ministro Barroso é um exemplo, o ministro Fachin é outro e o ministro Alexandre de Moraes, claro, seria aí o 3º integrante do STF a demonstrar bastante militância e ativismo contra o presidente eleito. E não por acaso são esses 3 os principais alvos de críticas e ataques, às vezes bastante contundentes, do presidente Bolsonaro. Ele pode se exceder um pouco no tom, ele pode não colaborar para uma espécie de pacificação e harmonia entre os poderes, mas eu acho um grande equívoco culpar o Bolsonaro pela situação atual. Eu acho que ele está reagindo muito mais do que instigando ou provocando. Eu acho que quem provoca é quem realmente usa um cargo que deveria ser de um juiz imparcial para poder perseguir o Bolsonaro e seus apoiadores. E é exatamente isso que esses ministros têm feito. Então, um exemplo claro, para ficar apenas em um, né, podíamos dar vários aqui, é esse encontro que o Fachin promoveu, né, com embaixadores, para dar a entender que existe uma espécie de golpe em curso vindo do presidente Bolsonaro. Parece que agora o próprio presidente Bolsonaro quer se encontrar com vários embaixadores para oferecer uma narrativa, um ponto de vista bastante alternativo. E é exatamente aquele que eu, por exemplo, endosso, de que existe justamente uma tentativa, um esforço muito pouco compreensível por parte do próprio TSE e do STF, de primeiro praticar ingerência no legislativo para não permitir o voto impresso, como vimos. Segundo, espalhar fake news de que Bolsonaro e seus apoiadores gostariam da volta do voto em papel. Não é disso que se trata e o próprio TSE sabe. E, por fim, né, manter
essa situação de opacidade, rejeitando várias sugestões das próprias Forças Armadas, que alguns jornalistas já tratam agora como golpistas também. Veja onde chegaram as narrativas esdrúxulas. Agora, Marco Antônio Costa, que leitura você fez desse discurso de Bolsonaro? Porque além de criticar ministros do Supremo e também decisões judiciais, ele fez uma referência dizendo que na política brasileira há bananas e demagogos. A quem ele se refere? Sem dúvida. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Olha, existe na política brasileira um senso de oportunismo que beira o ridículo, né? A gente tem visto o Senado se mobilizar para verificar essa questão do indigenista e do jornalista que sumiram na Amazônia. Quer dizer, eles não estão deixando nada escapar. Tudo que eles podem colocar a mão de maneira completamente demagógica, completamente oportunista, eles estão fazendo. E essa oposição chinfrinha, uma oposição que não é propositiva, uma oposição que quer bater por bater, não está pensando nas pautas de interesse nacional, em questões relevantes, que são boas para o país. Eles querem tirar uma lasca sempre que for possível. E isso cansa as pessoas. E o presidente, no caso, ele está vociferando aquilo que todo mundo fala. Você sai na rua, você conversa com as pessoas, está todo mundo repercutindo exatamente o mesmo grau de inquietação e de incômodo que o presidente da República tem falado. Então, eu sinto que ele se manifesta de maneira muito leve nesse sentido, porque ele nos preocupa com a liturgia do cargo quando se trata de manifestar o que ele pensa a respeito dos demais poderes, a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto, cria-se um elo de identificação entre as pessoas que assistem isso até de maneira um pouco assustada, porque o grau de demagogia passa do normal o tempo todo. A gente pode achar que as pessoas são manipuláveis pela mídia, pela imprensa, mas não, elas não caem mais nessas histórias. Então, eu acho que esse desconforto todo acaba sendo vociferado pelo presidente quando ele fala, quando ele se manifesta. Então, eu acho isso positivo. E acho importante pontuar que parece que a gente está numa bolha, né? Parece que só a audiência da Jovem Pan tem contato com as críticas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sai da bolha, você não vê repercussão disso na grande imprensa. E eu acho que é esse o ponto que também causa espécie a todos, porque eles estão tratando a Constituição de uma maneira totalmente errada. E isso também vai ser pauta desse período eleitoral. Acho que o presidente está certo, mesmo que às vezes de maneira um pouco assodada, como disse Constantino, né? Ele não está muito preocupado com as aparências, com a forma, com os trejeitos. Ele está muito mais preocupado em transmitir a mensagem. Eu acho que isso que o pessoal respeita quando escuta ele falar. Fala, pô, foi exatamente isso que eu estava pensando, conversando com o meu filho, com a minha prima, com o meu tio. Então eu vejo essa conexão entre o discurso dele e a realidade, muito mais do que o discurso dessa oposição que fica querendo buscar qualquer tipo de pecha para colocar no Bolsonaro. Então, agora as buscas estão sendo feitas na Amazônia, ele simplesmente entra com o discurso de o presidente não liga para a Amazônia. O pessoal viu quão ridículo é isso. E eu acho que isso tem sim um grau de comunicação do presidente da República que a gente às vezes até subestima um pouco. Agora, içando justamente esse aspecto da comunicação do presidente da República, Fábio Piperno, ele demonstra esse descontentamento com alguns ministros da Suprema Corte, também com o STF. Agora, quando ele, digamos, sugere que poderia descumprir decisão judicial ou decisões judiciais, você compreende que ele está querendo dar um recado, talvez, para o resultado das eleições, ou você não faz essa conexão? Daniel, boa tarde aos colegas. Primeiro, quem descumpre decisão judicial, especialmente as do Supremo, está cometendo um crime, né? Aliás, nós ouvimos, sobre isso que você citou, nós ouvimos aqui, né? Nós ficamos aqui um dia desse até, no começo da semana que vem, enfim, fim de semana passada, nós ficamos até mais tarde ouvindo aqui o presidente fazer aquele pronunciamento duro, em que ele chegou, de fato, a dizer isso. Eu prefiro acreditar que seja apenas uma bravata, né? Algo para não se levar a sério, porque, de fato, se ele esticar demais a corda, a gente sabe que
aí as consequências são imprevisíveis. De qualquer forma, veja, parece que tudo incomoda o presidente, né? E é claro que ele já faz desse tema agressão ao Supremo algo praticamente monotemático na vida dele. Todo dia ele repete isso, todo dia. De forma, inclusive, a tentar, quem sabe, envolver a sua base nesse esforço aí de insubordinação em relação à Suprema Corte. Não é um presidente especialmente confiável quando trate desses temas. Por exemplo, o ano passado, ele convoca uma live para dizer que ele apresentaria provas de fraude. Estamos esperando até hoje. A semana passada, agora no final de semana, no Congresso Conservador, aí o presidente chegou a dizer que ele tinha provas de que ele foi roubado no primeiro turno das eleições de 2018 e que só não se repetiu no segundo turno porque alguém não pagou o hacker que fraudou o primeiro turno. O presidente lançou a tese do calote em hacker, uma coisa espetacular, né? Pelo menos em relação à ficção política. E muito provavelmente ele não vai conseguir provar isso. Então vejam o nível, né? O nível do debate que o presidente traz no momento desse embate com o STF. Depois, ontem, por exemplo, hoje, eu vi um vídeo do filho dele, Eduardo Bolsonaro, extremamente incomodado com uma festa de formatura de alunos da Faculdade Federal de Direito lá de Aracaju, né? E os garotos resolvem, então, colocar lá na festa o Lula lá. Ele ficou injuriado, indignado com isso, porque fazendo uma série de acusações dos garotos. Então, veja, qualquer coisa hoje parece incomodar a base bolsonarista, especialmente o entorno dele. Como você deu volta, Piperno, você deu volta. Não, eu quero dizer o seguinte, eu acabei de falar que eu acho o presidente desonesto em relação a isso, é que você deve estar surdo. Então eu vou repetir. O presidente foi mentiroso no Congresso Conservador quando inventou a ficção do hacker que não foi pago, e ele foi mentiroso ano passado quando disse que apresentaria provas e não o faz. E isso, a cada momento em que ele se manifesta, é óbvio que isso faz com que o ambiente, que já é tenso, fique ainda mais turbulento. As dúvidas e acusações do presidente, Marco, se sustentam? Claro que se sustentam. De novo, a gente já pautou esse debate aqui várias vezes. É que o Piperno, ele faz questão de não olhar para aquilo que interessa de fato, né? O hacker sofreu o calote também. Existe declaração do Fachin sobre hacker, existe uma série de questões que estão sendo esclarecidas, inclusive agora, num ambiente muito mais amplo de conversação democrática, que o próprio Fachin respeitou agora o ministro da Defesa em atender às considerações que foram feitas. Então, tem muita coisa que o Piperno fala que você vê que é fruto de radicalismo da visão de mundo dele, porque agora sim a gente tem aí o respeito que não tinha ocorrido antes ao ministro da Defesa e o atendimento às solicitações que foram feitas de maneira adequada, devida, ponderada, sem acusação maluca de isso daí é errado, confia em mim. A gente está vendo isso daí acontecer ao vivo, enquanto a gente fala. Agora, Jorge Serrão, essa elevação de tom do presidente da República ajuda ou atrapalha nessa pré-campanha eleitoral? Aqueles, digamos, moderados indecisos, eles se seduzem com esse discurso mais inflamado de Bolsonaro ou não? Saudações, Daniel Caniato, saudações, meus amigos, e saudações para os meus sempre amados haters. Bolsonaro está jogando maquiavelicamente, como nunca jogou antes. Ele é um animal político em campanha reeleitoral, embora a campanha ainda não tenha começado. O que ele está fazendo agora é apenas desgastar ao máximo aqueles que quase inviabilizaram o seu governo. A juristocracia brasileira cometeu um erro básico, um erro que eu diria até infantil do ponto de vista estratégico. Ela tentou jogar contra Bolsonaro utilizando a política. Ministros, membros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo política contra o inimigo, contra o adversário
Jair Bolsonaro. Só que esse campo da política pertence ao Bolsonaro. Então, ele está dando a goleada nos seus adversários, que era esperada. É a Alemanha 7-1. Bolsonaro, no contrário, jogando contra os alemão, como diriam lá no subúrbio, né? Aqueles que querem derrubá-lo, aqueles que estão fazendo campanha política aberta contra ele, o que tira a legitimidade de quem atua no judiciário, que tem que ter equilíbrio, o que tira a legitimidade de quem vai comandar um processo eleitoral, que precisa agir também com mais equilíbrio ainda e não tomando atitudes parciais contra o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro, muito espertamente, na pré-campanha, esteja fazendo ataques a esse Supremo. Bolsonaro parte do pressuposto de que nunca antes na história desse país o Supremo Tribunal Federal, os membros, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, estiveram tão desgastados perante a opinião pública. E, principalmente entre o público bolsonarista, o desgaste ultrapassa 100%. Então, Bolsonaro joga para o seu time, joga para o seu eleitorado e bate naqueles que estão batendo nele politicamente e agindo, como o presidente muito bem tem demonstrado, fora das 4 linhas da Constituição, o que é absolutamente ilegal, ilegítimo e atentando contra a liberdade da essência democrática. Então, o presidente está devolvendo, está fazendo uma espécie de judô mental político contra seus adversários. Está usando a força deles para neutralizá-los e até derrotá-los. Então, esse é o plano de Bolsonaro, que ainda nem começou a campanha, porque na campanha ele vai focar no que tiver de realização para mostrar, e não nesses ataques que ele está fazendo agora, porque, repito, a campanha não começou. Eu também quero escutar a percepção do Rodrigo Constantino em relação a essa elevação de tom que a gente observa no discurso de Jair Bolsonaro quase que semanalmente, especialmente quando ele fala das cortes superiores. Constantino, em relação àquelas pessoas que ainda estão indecisas em relação a quem vão votar, não há um nome consolidado em relação à terceira via e muito provavelmente tem aqueles moderados indecisos que o Paulo Matias bem fala, envergonhados, que talvez acabem votando em Jair Bolsonaro. Mas você entende que ao adotar esse discurso mais inflamado, talvez ele possa afugentar justamente esse público que não se decidiu? Daniel, essa pergunta é muito importante, né? E eu realmente acho que pode assustar esse tom, essa turma mais indecisa e moderada, digamos assim. Então eu acho que é muito mais alimento para a base bolsonarista, que está muito mais atenta a esses abusos supremos para gerar engajamento, do que para seduzir ou atrair de alguma forma o indeciso. Dito isso, Daniel, eu realmente não acredito que o presidente esteja fazendo um cálculo político eleitoral aqui. Eu acho que ele está tendo um momento de desabafo, inclusive como cidadão e como presidente da República, né, e chefe do Poder Executivo. Ele está fazendo um alerta. Ele está fazendo um alerta de que o jogo democrático está pouco transparente e manietado sobre a influência de militantes, de ativistas, de um STF que virou um partido de oposição, que está agindo de maneira política. Isso é um alerta muito importante para a democracia brasileira. E por ódio ao Bolsonaro ou ambição ao poder e um projeto de poder, tem muita gente, desde esse centro democrático da suposta terceira via até a extrema-esquerda, passando pano nesse tipo de abuso supremo, né? Então, isso para mim é o mais grave. E, de novo, pode ser outro presidente ano que vem, não pode ser o mesmo. O mais importante é o Brasil ir solidificando suas instituições. E elas estão hoje esgarçadas, enfraquecidas, por conta do ativismo supremo. Então, o Bolsonaro está chamando a atenção para um problema muito estrutural e não fazendo um cálculo de atrair A ou B. Essa é a minha visão, né? A pergunta que eu jogaria para o Piperno mais objetiva possível porque ele vai dar 1000 rodeios para culpar o Bolsonaro por tudo. Mas a pergunta é, existe ou não existe um viés político partidário vindo do STF? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, porque essa é a premissa básica para a conclusão do resto todo. Só para antes de virar a página, Piperno, então, o seu comentário em relação a esse questionamento do Constantino, por favor. Desde sempre isso não começou agora. É claro que, afinal de contas, todos eles pensam politicamente também.
Aliás, são 11 Supremos, quando a gente pensa nos 11 ministros com total interdependência. Eles não dependem um do outro para exatamente dar os seus votos, fazer as suas composições. Agora, eu queria dizer também, Constantino, eu posso até concordar com um pedaço do seu argumento. Agora, o que esgarça muito essa relação poder executivo e poder judiciário, STF mais objetivamente falando, é o presidente, inclusive, recorrer a muitas mentiras. Eu já citei umas aqui. E tem, por exemplo, a do Temer, né? O Temer, outro dia, na semana passada, falou sobre isso. Quando o presidente Bolsonaro afirmou que naquele dia em que ele telefonou para o Alexandre de Moraes, o Alexandre não teria cumprido 3 pontos do acordo que eles teriam feito. Imediatamente o Temer, que foi a única testemunha ocular, disse, falou, não, mas você acredita mais no Temer do que no Bolsonaro? Aí nós vamos então chegar a um outro terreno perigoso. Ou seja, quem recorreu ao Temer foi o presidente Bolsonaro. Então, é o seguinte, nós temos nós temos 3 personagens envolvidos. O Alexandre Moraes, que me parece não concordar com a versão do Bolsonaro. Michel Temer, que também parece não concordar com a versão do Bolsonaro. Um indicou o outro. E o presidente da República, exatamente. Sim. Um indicou o outro e esse um que indicou foi exatamente o bombeiro requisitado pelo Bolsonaro nesse episódio todo. Então, Constantino, eu me dou o direito à dúvida e de achar, sim, que o presidente mentiu, porque os 2 outros personagens envolvidos pensam, ou pelo menos têm, digamos, argumentações diferentes. Eu não acho que os 2 são muito dignos de confiança. O Temer e o ex-tucano que vem perseguindo bolsonaristas. Eu diria Mas veja que interessante. Eu diria que os 3. Você está se pegando na questão ali da mentira, que teria provas de fraude. Realmente não dá para ter prova. Mais um exemplo. Mas olha que coisa interessante também para a gente lembrar aqui a nossa audiência. Foi o presidente que trouxe a história do hacker que tinha um inquérito da Polícia Federal. O que fez diante disso o TSE, o Alexandre de Moraes? Abriu um inquérito para investigar o Bolsonaro e o vazamento de inquérito sigiloso que não era sigiloso, segundo o próprio delegado responsável. Isso não te causa espanto, desconfiança? Houve ali um hacker que passeou pelo sistema há meses. O Bolsonaro foi o mensageiro que trouxe isso ao público e foi atacado pelo TSE por conta disso. É suspeito, né? Ele trouxe isso ao público porque há uma investigação sobre isso. E outra coisa, então, tem um ponto fundamental que tem que ser colocado. Vamos lá. Por favor, Serrão, para encerrar. Então vá, para matar. Tem um ponto fundamental nessa história toda. Bolsonaro está chamando a atenção de que quem tem que comandar a política são os eleitos, os poderes eleitos, o executivo e o legislativo. E o judiciário, por diversas vezes, inclusive acionado maldosamente, malandramente pela oposição, tem tentado usurpar esse poder dos eleitos. Então, esse é o ponto em que Bolsonaro está batendo, por isso ele faz a crítica de que na Praça dos 3 Poderes tem gente jogando fora das 4 linhas da Constituição. É isso. Serrão e colegas, eu quero rapidamente destacar um outro ponto dito pelo presidente da República. Quero aproveitar também a participação do Rodrigo Constantino e escutá-lo e também escutar os demais participantes aqui do 3 em 1, porque o presidente da República, Constantino, criticou hoje as propostas de desarmamento que estão em desenvolvimento nos Estados Unidos. E o ponto fundamental desse projeto, desse texto, é que a legislação seja alterada justamente para restringir o acesso da população às armas de fogo, especialmente aqueles rifles de assalto que são comumente usados em ataques contra escolas. Agora, Constantino, claro, o presidente da República por diversas vezes se manifestou favoravelmente à flexibilização da legislação aqui no Brasil. Agora, quando ele palpita sobre uma eventual mudança na legislação nos Estados Unidos, isso não pode, de certa maneira, até criar um mal-estar com Joe Biden, a quem ele teve uma reunião muito produtiva, inclusive, palavras dele? Não, sem dúvida, sempre que uma liderança de um país dá pitaco sobre outro país, isso pode gerar um mal-estar diplomático. Mas o Joe Biden já fez isso várias vezes em relação ao Brasil. Então a gente não precisa aqui também ter complexo de vira-latas para achar que pode ser uma via de mão única apenas, né? Agora, eu entendo o ponto do presidente. Veja, Daniel, de fato, nos Estados Unidos, infelizmente, é muito comum, né, esse tipo de tiroteio em escolas e tudo mais. Mais do que em outros países, apesar de ter em vários
vários países. Nós vimos ainda há pouco na Alemanha, com uso de faca, já teve na Finlândia e por aí vai. Nos Estados Unidos, poderia ser um debate legítimo. Vamos ver se o background check pode ser mais duro. Vamos ver se pode ter alguma restrição a alguma arma e tudo mais. Tem mais de 300, 400 milhões de armas no país. É um país que tem muito apreço por essa liberdade de possuir armas, né? O debate poderia ser natural e legítimo. O que o presidente está denunciando é aquilo que eu vejo aqui. De fato, há uma radicalização da esquerda democrata. Não é isso que o Partido Democrata quer. E todo mundo sabe disso aqui. Por isso que ninguém arreda o pé e por isso que todo mundo fica culpando o lobby da NRA, da Associação de Rifle. Porque, na verdade, todo mundo já percebeu que os democratas querem começar com essa história, né, de um negocinho ali do fuzil e não sei o quê, para realmente praticar um desarmamento a países europeus e Austrália e tudo mais, que foram mal sucedidos, não impediram criminalidade e colocam a população numa situação de fragilidade perante a tirania do Estado. E aqui os pais fundadores pensavam assim. E é isso que o presidente está dizendo. Povo armado jamais será escravizado. Esse princípio é o princípio republicano aqui nos Estados Unidos hoje, dos conservadores. Os democratas adorariam seguir no caminho do Justin Trudeau, da Austrália, do Lula, e tirar a arma do cidadão. É por isso que ninguém aqui está aceitando esse debate. Concorda, Piperno? Não é que ninguém está aceitando esse debate. Espera lá. Há 10 republicanos que apoiam, inclusive, esse novo texto, mais brando do que o que os democratas gostariam, é verdade. O presidente Biden até falou que seria lá um primeiro passo, tal, não é o ideal, mas é o possível agora, é verdade. Foi, inclusive, excluído do texto a questão da proibição de compra de fuzis, que era algo que realmente, aí o Conselho tem razão, o Partido Democrata queria, isso caiu, isso não está mais no texto. O texto impõe algumas restrições para que pessoas entre 18 e 21 anos possam comprar armas, aumenta o rigor nas vendas, aumenta, inclusive, a fiscalização em relação a essas pessoas. Tudo isso envolvido, mas com o apoio de 10 senadores do Partido Republicano. Agora, veja, é um problema hoje dos Estados Unidos, quer dizer, é uma questão interna, né? Estão lá discutindo o que fazer com esse tema. Realmente eu não consigo imaginar o que isso poderia ser útil no debate político brasileiro hoje. Esse é um assunto importante, mas não é isso que está em pauta nesse ano eleitoral hoje. Eu acho até que, em relação aos temas discutidos aí, além-mar, fora do país e tal, no exterior, a questão da Previdência na França é mais importante, é mais relevante. O presidente Macron queria aumentar a idade para as aposentadorias. O líder da coligação de esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, muito bem votado no final de semana, ele quer cortar isso. Então, esse é um debate importante, porque esse é um debate que também vai ser discutido aqui no Brasil, porque vai envolver a reforma da Previdência. Agora, Marco, o presidente está no seu direito de palpitar sobre a legislação de armas dos Estados Unidos? Eu discordo completamente do Piperno, para variar, porque acho que a visão do presidente sobre o debate e a pauta é que sim, vai ser relevante para o período eleitoral. Você tem... O próprio Lula já se manifestou veementemente contra armas, falando que vai sim fechar clube de tiro, que vai restringir o acesso das pessoas aqui no Brasil ao porte, à posse de armas. Então, quer dizer, é o assunto do momento, sim. Você tem, de um lado, um candidato que tem um viés estatista, centralizador, que quer desarmar a população, e você tem um outro candidato que defende exatamente o oposto disso, que é a liberdade minha prerrogativa como cidadão de ter o meu direito de defesa preservado, protegido, né? Então, acho que é um debate importante e ele olha para os Estados Unidos e fala, vejam como o esquerda, o socialista, pode prejudicar pautas relevantes, inclusive para uma nação que tem isso daí na segunda emenda. Não é... Isso daí nasceu com os Estados Unidos da América. Isso daí faz parte do sangue deles. Não é uma coisa que pode ser relativizada. E o que o Constantino falou é sério pra caramba. Biden é socialista? Porque... Biden é. Hã? Sim. Tá bom. Aí fica difícil. É de esquerda. Agora, o grau de socialismo que você quer que ele implemente, aí vai depender também, né? Mas você tem uma situação muito peculiar que é
o grau de relativização que os democratas querem oferecer para isso. Inclusive, isso daí foi pauta do Tucker Carlson Tonight, no programa que ele falou, existem situações que os democratas estão defendendo de você retirar a arma da pessoa por denúncia anônima, de você entrar na casa da pessoa como se ela fosse uma criminosa, como se ela estivesse cometendo um ilícito por ter a arma. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse discurso sempre com muita demagogia, quando os cadáveres de crianças e adolescentes nem esfriaram ainda depois desses tiroteios. Quer dizer, para eles é sempre automático isso. Houve um tiroteio, vem a narrativa do desarmamento. Sendo que é em zona livre de arma, às vezes em estados que já são muito mais restritivos do que outros. Esse último foi no Texas, ok? Mas tivemos lá no Buffalo, em Nova York, tivemos vários já. E lembrando que lá no passado, depois... quando teve tiros em Columbine e tudo mais, teve durante mais de uma década restrições severas em relação a fuzil e tudo, e não reduziu esse tipo de coisa. Ou seja, os republicanos querem discutir coisas muito mais relevantes, como doença mental, como poder ter critérios mais rígidos de entrada nas escolas. Quer dizer, você hoje vai num banco, você vai em qualquer lugar, você tem mais dificuldade de acesso, detector de metal, uma única entrada. Por que na escola não? Então, existe um esforço muito mais pragmático e realista por parte dos republicanos do que os democratas, que culpam sempre o objeto inanimado, como se a arma saísse matando por aí. Mas já chegaram a um acordo, já tem um texto aí agora, quer dizer, tudo isso aí... Não vai mudar nada, Piperno. Tudo isso são teorias e tal. Mas tem o texto, quer dizer, o texto que vai ser aprovado agora, já tem o apoio de 10 republicanos aí. Então, mas aí que está o negócio. Então, quer dizer, nós estamos discutindo alguma coisa, sabe, coisas muito eternas, muito distantes, porque a realidade... Constantino, de tirar nossas armas daqui é muito real. A realidade é o texto que está sendo aprovado agora. O resto são desejos, enfim, teorias, filosofias. Desejos são reais. Real é o texto que agora está sendo aprovado com o apoio de 10 senadores republicanos. As falas dos democratas que querem vir para nossas armas aqui não vai ter sucesso. Mas essas falas elas já foram rejeitadas. Vão levar uma coça no midterm election esse ano. Tudo bem, Constantino. Eu quero vir pegar minha arma aqui. Isso, o Constantino Dinar já está prevendo essa próxima. Veja, Constantino, o real, o palpável agora, é o texto que foi aprovado pela essa comissão formada por senadores dos dois partidos. O problema é exatamente esse, vai perdendo a liberdade a cada passinho, né? É exatamente isso que a esquerda prega. Igual salame. Serrão, líderes devem se posicionar sobre temas globais, mundiais ou locais? Devem. Simplesmente porque quando esse tema tem tudo a ver com a nossa realidade. Bolsonaro, quando trata dessa questão da arma nos Estados Unidos, na verdade ele está atirando na questão brasileira, onde esse debate sobre o armamento é muito interditado, é muito censurado por uma certa lacração e do mimimi esquerdizante, que não aceita tratar dessa questão, que desrespeitou a vontade soberana do povo brasileiro que quis ter o direito ao porte de arma, ou ter a arma para se defender. Então, isso aí o brasileiro não aceita ter sofrido essa derrota, foi uma derrota contra a soberania popular. Então, Bolsonaro, muito espertamente, traz esse tema para a campanha eleitoral. Por quê? Porque o tema sensível da nossa campanha, um deles é a segurança, ou melhor, a insegurança pública. O brasileiro não aguenta mais ser vítima do crime institucionalizado, daqueles bandidos contra os quais o discursinho da canhota não manda desarmar. Já ouviu o presidente Lula dizendo que tem que desarmar os bandidos? Nunca ele fez um discurso claro. Não, bandido tem que ser desarmado, traficante tem que tirar a arma dele. Nunca o presidente Lula e outros da sua extrema canhota fizeram um discurso deixando isso claro. Então, o debate brasileiro aqui tem que ser pela responsabilidade de quem pode ter arma, tem que ter uma responsabilidade muito grande, uma lei, a nossa legislação precisaria ser mais aperfeiçoada para isso, para respeitar essa liberdade e esse direito, prevendo punição para quem fizer mau uso da arma. Mas tem que haver também um rigor intenso
para desarmar a bandidagem, que aqui no Brasil ela é armada com uma qualidade assustadora e que vem ceifando a vida de dezenas de milhares de brasileiros todos os anos. Isso é inaceitável, por isso Bolsonaro está jogando isso no debate. A esquerda não consegue travar com ele o debate sério sobre segurança pública.